Boa noite. Nosso trabalho de conclusão de curso foi feita uma revisão de literatura. O nosso tema é tratamento restaurador integrado de paciente periodontal. Os componentes é Amanda Peroni, eu, Carla Faé e Mariane Melo. Fomos orientados pelo professor Dr. Fausto Frizeira. Vou começar falando sobre periodonto e saúde periodontal. A saúde periodontal é considerada um fator de extrema importância para o sucesso nos tratamentos restauradores. Muitos estudos falam em harmonia do sorriso, estética dos dentes combinada com estética do periodonto. Levando em consideração que a saúde periodontal é o principal objetivo de todo o tratamento restaurador, sendo a grande preocupação não ter fatores retentivos para propiciar acúmulo de biofilme e desadaptações que podem causar alterações no tecido mole e gerar uma interferência estética, que pode ser percebida não só pelo cirurgião dentista, mas também pelo paciente, que é o mais importante. É ideal que seja possível a higienização do local da restauração, mantendo a saúde periodontal em áreas restauradas. A promoção e manutenção da saúde periodontal é essencial para o sucesso do tratamento restaurador. Vou falar sobre as fases de tratamento, que é instituída na FAESA e consiste em fase preliminar, que é onde acontece todo o planejamento do tratamento, radiografias, modelos de estudo. Em seguida vem a fase 1, que é onde é feita a terapia periodontal básica, o controle de biofilme, orientação de higiene oral e dieta, raspagem, alisamento radicular, supra e subgengival e tratamentos restauradores provisórios. A fase 3 é a fase cirúrgica. A fase 2 é a fase cirúrgica. A fase 3 é realizada a parte restauradora definitiva e a fase 4 é a preservação do paciente, quando a gente acompanha ele. A negligência com os cuidados da higiene oral pode acarretar no acúmulo de micro-organismos nas superfícies dentais, os quais contêm características descamativas, tornando a cavidade oral um lugar propício para a colonização e crescimento destes micro-organismos. Quando negligenciada, em alguns dias surge uma massa esbranquiçada conhecida como placa bacteriana ou biofilme dental. Os indivíduos que são privados do controle de placa pela escovação tendem a desenvolver inflamação gengival marginal após 21 dias. Sendo assim, o acúmulo de biofilme é um fator que pode gerar o desenvolvimento de inflamação gengival, mas depende individualmente de cada hospedeiro. O equilíbrio biológico é indispensável que exista na transição protética periodontal para o sucesso e longevidade do tratamento. Com o avanço dos conceitos de função e estética na odontologia atual, a resina composta tem progredido positivamente e sendo mais utilizada por apresentar ótimos resultados estéticos e funcionais, sendo possível produzir grandes reabilitações com desgastes mínimos e mantendo a integridade dental com uma estética satisfatória. Vou começar falando sobre as estruturas do periodonto, da organização do periodonto, né? Ele tem estruturas que se localizam ao redor do dente, dando uma sustentação a ele e absorvendo impactos da mastigação. Dessa forma, o periodonto está organizado em gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e processo alveolar. A gengiva ela faz parte da estrutura de proteção do periodonto, uma vez que ela contorna os dentes protegendo de agressões. Mais para frente, vamos falar sobre a divisão da gengiva. O ligamento periodontal é considerado parte do periodonto de sustentação. Contém tecido fibroso que envolve as raízes dos dentes, unindo cemento radicular ao osso alveolar pelas fibras colágenas, que são as principais fibras do ligamento periodontal, sendo indispensável para a mobilidade e resistência dos dentes. O cemento radicular é o primeiro a ser formado antes da erupção total do dente. Ele é considerado como um tecido conjuntivo mineralizado, especializado e avascular. Sua principal função é a inserção das fibras do ligamento periodontal. E o processo alveolar são as partes da maxila-mandíbula que formam e dão suporte aos alvéolos dos dentes, absorvem e distribuem as forças geradas pela mastigação e outros contatos dentários. Muitos fatores podem comprometer o periodonto, dentre eles o acúmulo de biofilme bacteriano específico. Nessa imagem a gente consegue ver o acúmulo desse biofilme.
Outro fator que pode acometer o periodonto é a presença da diabetes mellitus descompensada. Ela diminui o fluxo salivar, tem o maior risco de infecções oportunistas, diminui a ação de neutrófilos, deficiência no processo de quimiotaxia das células de defesa e aumento da produção de colagenase, maior produção de interleucina 1 e assim favorecendo a reabsorção óssea e menor capacidade de reparação tecidual. Também tem a redução dos fibroblastos, que são responsáveis pela cicatrização e maior colonização de bactérias específicas. Fatores hormonais, como puberdade ou gravidez, também podem influenciar na condição periodontal. Durante a gravidez, há uma alta produção de hormônios sexuais, como o estrogênio e a progesterona. O estrogênio afeta as peroxidases salivares, tendo menor ação bacteriana, e estimula a angiogênese, reduz em cerca de 50% a produção de fibroblastos, aumenta a reabsorção óssea, onde a prevotella intermídia utiliza a progesterona e o estrogênio como nutrientes, conseguindo se desenvolver com maior facilidade, também tendo maior índice de sangramento. O tabagismo afeta a vascularização dos tecidos periodontais, a resposta imune, inflamatória e altera a cicatrização periodontal. Pacientes fumantes apresentam um alto índice de bactérias patogênicas, porém eles vão ter um menor sangramento. Também vai ter um nível de fluido crevicular gengival diminuído e uma inibição na produção de colágeno, dificultando o diagnóstico preciso e ainda terá um retardo na cicatrização tecidual, como podemos ver na imagem ao lado. Esse é um paciente que tem a doença periodontal instalada, só que nele os sinais não são tão nítidos quanto nas outras imagens que vimos acima. As medicações também podem agravar a doença periodontal. Apesar da gengivite ou a periodontite terem como origem um biofilme bacteriano específico, estudos comprovam que medicações anticonvulsivantes, imunossupressoras e bloqueadores de cálcio em uso crônico e a partir do terceiro mês podem causar hiperplasia gengival, tornando mais complexa ainda a doença periodontal e automaticamente o seu tratamento. Além dos fatores que eu citei acima, margens de restaurações instaladas invadindo o espaço biológico também podem acarretar problemas gengivais. Podem formar bolsas e reabsorver a crista óssea. Em restaurações cerâmicas unitárias, como por exemplo coroas, um gap de alguns micrômetros podem estar presentes, já sendo suficiente para o acúmulo de biofilme e para uma resposta inflamatória do tecido gengival. Como podemos ver nas imagens ao lado, essas imagens elas representam, a de baixo ela mostra uma desadaptação interproximal, e provavelmente o material também extravasou subgengival. A gente percebe que a gengiva está super edemaciada, avermelhada, as papilas bem inchadas, e na foto acima foi feita a correção. A gente vê essa desadaptação interproximal corrigida e a gengiva bem mais desinchada, já voltando ao seu normal e ao contorno ideal. Como podemos ver na imagem ao lado, uma gengiva saudável vai apresentar características clínicas específicas, tonalidade rosa, consistência firme e bem resiliente. Não apresenta sangramento à sondagem nem bolsas profundas e os seus sucos vão variar de 1 a 3 milímetros. A gengiva pode ser dividida em gengiva marginal livre, como podemos ver ali na imagem, gengiva inserida e gengiva interdentária. A gengiva marginal livre vai contornar o colo dos dentes, sendo responsável pela formação de papilas interdentárias que vão preencher o espaço entre os dentes. O suco gengival reverte a gengiva marginal livre, sendo de extrema importância para a manutenção e a distância biológica, para que seja possível evitar um processo inflamatório destrutivo sobre os tecidos periodontais de proteção e de suporte. A gengiva inserida é resiliente e fixa ao periósteo. Geralmente é mais larga na região de dentes anteriores e vai diminuindo da área do canino até os dentes posteriores. Sua quantidade e qualidade vai variar entre os indivíduos e os sítios que cada indivíduo possui.
uma gengiva acometida pela doença periodontal também vai ter alterações clínicas específicas, como podemos ver na imagem. Além do acúmulo de biofilme na superfície dentária, ela também apresenta cor avermelhada, bem edemaciada, pode ter sangramento ao toque, espontâneo ou à sondagem. Esse desenho que escolhemos, ele ilustra melhor um pouco o que eu acabei de falar nos slides acima. A primeira imagem, ela representa uma gengiva saudável, a gente percebe essa cor rosada, sem nenhum edema. A segunda seria com a gengivite instalada no paciente. A gengiva está bem avermelhada e a gente percebe que está bem mais edemaciada que a primeira imagem. E a terceira imagem seria já uma periodontite. A gente percebe um cálculo nessa região interproximal e uma recessão gengival bem significativa. Adequação do meio bucal. A adequação do meio bucal vai ajudar na prevenção e controle de doenças periodontais, cáries, na recuperação da saúde bucal e os dentes que foram afetados e perderam de alguma forma sua função. Vai também ajudar a reduzir a possibilidade de haver recidivas do que foi tratado no paciente e do aparecimento de novos problemas que possam alterar a saúde bucal. Com o diagnóstico feito com exames clínicos e radiográficos, podemos gerar o plano de tratamento para o paciente. Nessa fase, nós também precisamos orientar a higiene e a dieta, sendo extremamente importante para a conscientização do paciente, porque ele precisa saber sua responsabilidade no tratamento e que a necessidade de manter uma boa higiene e dieta adequada deve ser antes, durante e depois de qualquer tratamento. Isso fará com que o sucesso seja maior, desde que haja sua colaboração. Para um bom planejamento clínico, devemos estar atentos às relações estéticas entre dente e o periodonto, as relações dos dentes gengival, a saúde gengival e as papilas. O sorriso estético, estético e agradável, ele é composto por 3 componentes: dentes, lábios e gengiva. Então, precisamos compreender a interface dento-gengival para permitir que obtenhamos resultado estético mais satisfatório durante o tratamento. Por isso, a harmonia ela é a palavra-chave para que a finalização do processo saia de acordo com o planejamento e que seja de agrado do paciente e do dentista. Ou seja, é bom ter a exposição gengival mínima, sempre baseada no perfil do paciente, na sua simetria e a harmonia da linha gengival do paciente. Bom, e é preciso avaliar a harmonia do trabalho para não deixar a estética do dente compensar a deficiência gengival. É necessário que haja uma mínima exposição gengival de acordo com o perfil do paciente, uma simetria e harmonia da linha gengival maxilar e lábio superior, ter uma gengiva sadia, ter uma harmonia dos segmentos anterior e posterior, e ter uma coloração, o dente com coloração adequada e a anatomia correta. Quando a gente analisa o tecido gengival, a gente observa a presença de papilas e a posição ideal dos dentes gengival. Se houver ausência de papila, ocorre o defeito estético que a gente conhece como black space, como pode ver na imagem acima, a ausência de papila e o black space, né, que é visivelmente um buraco negro entre os dentes. E na imagem inferior é a papila sadia, sem o black space, no caso. Por isso que é importante a gente ter essa relação entre dente e estética, para o sorriso ficar tudo harmonioso, não só esteticamente, mas como uma função também. Como falamos anteriormente, as restaurações elas precisam sempre estar em harmonia com o periodonto. Precisamos sempre preservar o espaço biológico, evitando o contato direto dos materiais restauradores no epitélio juncional e na fixação do tecido conjuntivo. A restauração ela tem como necessidade otimizar o perfil de emergência e o contorno cervical, evitando assim sobreposições ou erro de adaptação, que causa acúmulo de biofilme e até mesmo a cárie secundária.
A cárie secundária ela pode surgir a partir de uma restauração defeituosa, no caso, onde a resina ela não foi adaptada de forma correta e principalmente nas margens da cavidade. E devemos evitar também a manipulação excessiva da margem gengival usando fios de retração e uma instrumentação adequada para não causar injúrias ao tecido mole. E temos que produzir uma excelente adaptação marginal da coroa ou do material restaurador, tornando menor o espaço para o crescimento de micro-organismos que aumenta os níveis de periodontite. É importante também evitar o contato de materiais contaminados durante a cimentação para poder garantir uma vedação e adaptação adequada da restauração em relação ao dente, né? E evitando os erros de adaptação, espaços vazios que ficam suscetíveis ao acúmulo de biofilme. E a oclusão também ela é de suma importância porque para o conforto do paciente, não só para o conforto, né? A função também. E assim também como para a saúde periodontal. Bom, e temos a técnica de restauração direta. Essa técnica, ela é feita diretamente no dente preparado, na boca do paciente, e ela não precisa de uma etapa laboratorial, e é realizada em apenas uma sessão clínica como vantagem. E também ela tem um menor custo em relação às demais técnicas. O material de escolha mais utilizado, lógico, nessa técnica é a resina composta, porque apresenta uma ótima qualidade, uma função e uma estética boa. E desse jeito ela devolve a naturalidade e a estética de maneira que seja mais imperceptível possível, de forma não invasiva, irreversível. E por isso o cirurgião dentista ele precisa estar sempre atento à forma, à anatomia e à coloração do dente remanescente na hora de aplicar essa técnica. A resina composta ela vem sendo muito utilizada pelo cirurgião dentista há um bom tempo, não só para lesões de cárie, mas também para essas finalidades como estéticas e como facetas direto também, né? Então é bem fundamental que o profissional ele entenda sobre a resina composta, qual o tipo de resina que está utilizando nas restaurações, o tamanho da sua partícula de carga, a viscosidade, as propriedades ópticas, a anatomia do dente, para assim a restauração ela ter uma boa estética e função e obtendo um sucesso no resultado final e na longevidade também. E devemos dar uma atenção especial também ao acabamento e o polimento. É de extrema importância fazer um bom preparo, aplicar a técnica correta para que a resina ela seja passível de receber devido acabamento e polimento. Esse acabamento e o polimento tem a finalidade de diminuir a rugosidade da restauração, deixando a superfície da restauração mais lisa e assim, consequentemente, diminui o acúmulo de placa, né, de biofilme, e deixando a superfície mais próxima ao esmalte dentário. Desse jeito, a gente consegue dar mais longevidade à restauração. Na primeira imagem, como a gente pode ver, a gente faz o uso do fio retrator para poder preservar o espaço biológico. E na segunda e na terceira, a gente vê o uso dos discos de acabamento. Na quarta imagem, temos a lixa de acabamento. Na quinta, o disco de polimento, que dá o brilho ao dente também. E na última imagem, temos o carbono, né, para verificar a oclusão, se não está alta, para o maior conforto do paciente e não atingir os tecidos periodontais. As restaurações com desadaptação ou rugosidade, elas ficam muito mais propícias ao acúmulo de biofilme. E isso reflete muito nos tecidos periodontais em curto, médio ou longo prazo, promovendo a ocorrência de gengivite ou periodontite.
Bom, com tudo isso, a estética da restauração, ela deixa de ser importante e todas as suas características se tornam irrelevantes, pois uma área que apresentava saúde agora está doente. E uma restauração mal realizada, mal acabada, mal polida, ela pode acarretar consequências ao dente e ao periodonto. A área doente, ela pode apresentar alterações estéticas devido à mudança de cor e à forma gengival. E pode ser também observado sangramento, e o paciente pode ainda relatar a presença de gengiva sensível ou de odor alterado. E assim, a busca pela estética, ela então necessita ser sempre associada à função, pois se essa união não existir, o paciente saudável ele acaba se tornando um paciente doente. Chegamos então na discussão e eu vou começar falando sobre a boa adequação do meio. Que a boa adequação do meio ela se mostra capaz de influir no controle das doenças periodontais e na prevenção da mesma, reduzindo a possibilidade de recidivas da condição inicial do paciente. Com o aumento da expectativa de vida dos indivíduos, aliado à melhoria da qualidade do tratamento odontológico, os dentes tendem a permanecer por mais tempo em função dentro da cavidade oral. Isso aumenta o tempo de função dos dentes, por consequência, os deixa em contato com mais tempo com agentes deletérios, como o biofilme bacteriano. E quando os passos da técnica restauradora são negligenciados, podem acarretar alguns defeitos à restauração e ao periodonto. Com a desadaptação da resina, por exemplo, gerando um espaço propício ao acúmulo de micro-organismos e, consequentemente, acúmulo de placa, podendo gerar cáries secundárias e doença periodontal. Após o tratamento, é sempre necessária a manutenção com o paciente seguindo as orientações sobre higiene oral, dieta, e é muito importante os retornos periódicos para acompanhamento do profissional. Por fim, concluímos que o paciente periodontal deve sempre estar controlado previamente a qualquer terapia restauradora, que deve ser realizada de maneira que preserve as estruturas periodontais, porque a união entre as duas áreas potencializa a obtenção de resultados satisfatórios ao longo prazo, desde que esse paciente seja inserido e mantido em um programa de manutenção periodontal. Concluímos nosso trabalho de conclusão de curso. Boa noite, muito obrigada.